Boa noite, sejam bem-vindos a mais um para os estudos do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando agora o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho, e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos dos livros. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que assistirão depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, né? Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Agora eu peço que todos desliguem os seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou colocar o resuminho. E vamos lá, devagar. Capítulo 8, estudo 6, capítulo 8. É o caso Hermance. Então, como eu tinha comentado com vocês, esse livro, ele vai, cada hora ele muda o assunto, né? Vem um caso, aí fala de uma pessoa, daqui a pouco de outro. Hoje é outro caso, não tem nada a ver com aqueles que já passaram, que é dessa menina chamada Hermance. Então, esse irmão Genésio, que nós comentamos lá no capítulo anterior, ele é encarregado da vigilância do portão principal. E ele participava da equipe de Bezerra, a quem ele se vinculava afetuosamente desde os dias da última encarnação naquela cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro, né? Genésio foi um espírito militante, havendo trabalhado com afinco e abnegação cristã numa sociedade que mantinha o nome do apóstolo da pobreza no Brasil e que, por sua vez, amparava e dirigia as atividades espirituais da casa. Então, ele estava numa casa ligada ao Dr. Bezerra de Menezes, né? A instituição foi erguida por antigos companheiros do atalhador desencarnado e era toda dedicada ao estudo da doutrina como a sua prática através da caridade. Genésio Duarte ali chegara, macerado pelos conceitos materialistas, pela imposição de uma enfermidade pertinaz, após experimentar a terapêutica da época. Cético, porém necessitado, recebeu orientação de tratamento homeopático de natureza mediúnica e submeteu-se à fluidoterapia, resultando no restabelecimento pleno da saúde orgânica e, posteriormente, da saúde espiritual. Afeiçoou-se ao mentor, cuja vida modelar sensibilizava, ao tempo em que mergulhou a mente no estudo da codificação, apresentada por Allan Kardec, e foi estudando, né, direto e se afeiçoou, porque ele ficou curado, porque o remédio, geralmente, é remédio de homeopatia, né? Quem faz a prescrição da receita está sendo inspirado pelo Dr. Bezerra, né? Ele se enriqueceu-se de discernimento e conhecimento, passando a militância no movimento doutrinário e a sua vivência. Tão habitual se lhe tornou o comportamento espírita que granjeou amigos devotados, atraindo simpatizantes e estudiosos para a causa. Nesse período, experimentou a prova da viuvez e soube suportar com elevada resignação e coragem, padecendo vicissitudes outras que fazem parte da ficha evolutiva de todos nós. À medida que o sofrimento lapidava-o, mais sintonizava com o amigo espiritual, de quem recebia inspiração e ajuda. Antes da desencarnação, tornou-se responsável pela agremiação espírita. As suas palestras de estudo e consolação doutrinários sensibilizavam os ouvintes, que renovavam os clichês mentais ante a luz emanada de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando retornou, após a enfermidade persistente quando retornou ao plano espiritual, né? Após a enfermidade persistente e demorada, durante cujo curso demonstrou a excelência da convicção, foi recebido pela entidade generosa, Dr. Bezerra, né? E familiares afetuosos que o aguardavam em júbilo.
Era o triunfador de retorno ao lar sob a expectação feliz dos amigos. A doutrina para ele fora alento e vida, descerrando os papéis da imortalidade e armando-o da sabedoria que propicia forças para a superação de si mesmo e vitória sobre as conjunturas difíceis. Lamentavelmente, não são poucas as pessoas que se acercam do movimento espírita, desinformadas e pretendem submeter a doutrina ao talante das suas opiniões, teimando por fazê-la parecer equacionador mágico de problemas secundários, que a cada um cumpre solucionar, ou acata de prodígios ou sustentado por superstições. O Espiritismo, graças a seu tríplice aspecto, atende a todos os tipos de necessidade do homem terreno, oferecendo campo de reflexões e respostas em todas as áreas do conhecimento. O irmão Genésio Duarte passou pela experiência correta, investigando conscientemente as bases da doutrina. Constatada a legitimidade da sobrevivência da alma, adentrou-se pelo estudo da sua filosofia, enquanto prosseguiam as experiências no campo da mediunidade para incorporar à vivência pessoal o comportamento ético-religioso de que se reveste. Habituado à fé responsável e ao clima de trabalho, logo que refez-se da grande cirurgia da morte e ajustou-se à esfera definitiva, pediu e obteve do instrutor permissão para engajar-se na ação do bem, sendo convidado a assessorá-lo. Então, ele pediu para fazer parte de trabalho do bem e o Dr. Bezerra chamou para a equipe dele, para a assessoria do Dr. Bezerra. Então, nos últimos 2 decênios, tem trabalhado com dedicação nos serviços da verdade, lidando do nosso plano em ministérios aqui, quanto ao lado dos companheiros encarnados na benemérita sociedade onde laborou e noutras atividades para as quais vai convocado ou apresenta-se como voluntário a benefício da comunidade. A sua função no posto central é de relevância, considerando-se a significação de que a mesma se reveste. Chegando ao pavilhão em que se encontrava Bezerra, fui convidado a acompanhá-lo no atendimento de urgência a uma jovem mulher em estado de coma. Ao lado da enferma, encontrava-se venerada anciã, que me parecia ser sua avó, apresentando grande ansiedade na face, embora resignada e confiante. Os padioleiros que a retiraram da ambulância, porque estivessem informados da delicadeza do quadro, depuseram-na em mesa especial, reservada a certo tipo cirúrgico. 2 outros espíritos compareceram na condição de enfermeiros prestimosos para a intervenção, quando fui informado da terapia cirúrgica a que iriam submetê-la. Ela desencarnara há pouco mais de 4 horas, auxiliada na liberação dos vínculos e liames carnais pela avózinha e especialistas no processo. Somente agora, quando havia cessado o intercâmbio do fluido vital com o corpo, é que fora retirada do local, onde o mesmo permanecia, extinguindo-se nele os últimos vestígios de manutenção da vida orgânica, lentamente vencido pela decomposição celular que se instalava. Bezerra esclareceu. A pequena cirurgia objetiva drenar as cargas de energia venenosa geradas pelo medo e que poderiam trazer demorada perturbação ao espírito recém-liberto. A nossa Hermance era portadora de deficiência cardíaca resultante de fatores kármicos, quando, em vida pregressa, acionaram uma arma de fogo contra o peito, suicidando-se, método de fuga impensado, numa conjuntura afetiva afligente. Então, ela suicidou-se por causa de algum problema afetivo, né? Os tecidos sutis do perispírito, lesados pela violência, impuseram ao corpo, nesta última romagem da qual se libertava, a modelagem de uma bomba cardíaca deficiente. Ela tinha lesado o perispírito naquela vez, né, com o suicídio, agora ela já veio um coração deficiente. De organização física frágil, aos 18 anos, agora, na idade que ela está, né, era portadora de uma beleza lirial e enternecedora. Educada em rígidos princípios religiosos, soubera manter-se com dignidade, residindo em zona suburbana próxima da cidade. Atendendo a insistentes convites de amigos, ela foi observar o carnaval e passear, sem dar-se conta dos perigos a que se expunha. O seu grupo
jovial e comunicativo, não passou despercebido de rapazes de conduta viciosa, que conseguiram misturar-se e participar do programa inocente que movimentava. Então, eles se misturaram ao grupo que eles estavam, né? Em razão, programa que movimentava, tá? Em razão do débito para com a vida, quando subtraiu vários anos graças à fuga pelo autorcídio, a sua atual reencarnação não seria longa. Poderia lograr alguma moratória caso estivesse engajada em qualquer atividade de elevado teor. Ou seja, se ela estivesse participando de algum trabalho efetivo no bem, né? Algum trabalho que fosse um voluntariado qualquer que ela estivesse participando, ela poderia ganhar alguma moratória, que se precisasse dela por mais tempo. Mas ela não estava fazendo, né, muita coisa, era só uma jovem, tudo bem. Habilmente convencida por insensato jovem, desse grupo que se infiltrou com os amigos dela, no meio do carnaval, né? O pessoal chega, vai brincando, coisa e tal. Convencida por insensato jovem, permitiu-se caminhar um pouco em animada palestra, quando mesmo a convidou a descansar em casa de pessoa amiga, para aguardar os demais membros do grupo. Embora relutasse, foi vencida pelos argumentos melíferos do conquistador. Em verdade, o local era de frequentadores atormentados que não despertaram maior suspeita na jovem inexperiente. Chegados a casa, Hermance deu-se conta da cilada em que caíra, não tendo resistência para lutar com o ágil e perverso escravizador. O medo aterrou-a. A respiração fez-se-lhe difícil, e a alta carga de tensão produziu-lhe um choque fatal. Na leviandade costumeira, o criminoso, que outra coisa não era, senão aliciador de jovens para o comércio carnal, de trato com a encarregada do bordel, aplicou-lhe um lenço umedecido com clorofórmio, cuja dose forte produziu-lhe uma parada cardíaca. No desespero que antes se debatia, naquela hora, desespero, ela recordou dos pais e da afetuosa avó, que dela cuidara na primeira infância, e da mãe de Jesus, a quem muito amava. O seu apelo de imediato encontrou ressonância, estando a avózinha ao lado, dando-lhe assistência. A irmã Melide, que é o nome da avó dela, que já acompanhava, prevendo o desenlace, em razão das intenções que detectara no jovem de conduta perniciosa, conhecendo também o breve trâmite da netinha no mundo, manteve-se em vigilância. No momento oportuno, rogou socorro, sendo atendida pelos assessores do nosso campo para a liberação plena do espírito após a cessação da vida física. Quando os infelizes corruptores deram-se conta da desencarnação da jovem, interditaram o local onde ainda lhe retém o corpo, planejando jogá-lo em algum matagal depois que a movimentação diminua, ocultando o crime que lhes passará a pesar na consciência culpada doravante. Pode-se imaginar a angústia dos amigos que não a levarão de volta ao lar, dos pais e irmãos a essa altura e no dia seguinte, até que a polícia localize o corpo, prosseguindo o desespero dia após dia. O insucesso amargo, porém, sendo bem suportado, será convertido pelas leis divinas em futura paz e renovação da família, que reencontrará nossa irmã mais tarde em situação feliz. O grande choque, fator da desencarnação, num atentado a seu pudor de moça, é o capítulo final da tragédia afetiva, culminada antes no suicídio. Pena a ingerência indébita dos criminosos, de que a vida não necessitava. Então, não precisava ter acontecido isso, mas ela já tinha essa marcação nessa época já de encarnar, então o que que acontece? Ele fecha aqui que tudo, porém, transcorre sob controle superior, obedecendo ao equilíbrio universal. E aí o Bezerra está falando. Logo terminemos a terapia que iremos aplicar e a irmã Melide será destacada para acompanhar a família e sustentá-la, no período em que a irmã se que ficará em repouso para oportuna transferência e despertamento posterior. E aí o Bezerra a Miranda vai falar que ele explicou a técnica da cirurgia a ser realizada e deu início à mesma cirurgia na parte superior do cérebro, na região do centro coronário, deslindando tenuíssimos filamentos escuros e retirando-os, ao tempo em que, utilizando-se de um aspirador de pequeno porte, fazia sugar resíduos do centro cerebral, que haviam bloqueado a área da consciência. Lembra que ela estava com medo, então aí se formou esses resíduos, que ele falou que tinha que retirar essa parte
que ficou guardada por causa do medo, né? À medida que a equipe recorria a instrumentos muito delicados para aquela microcirurgia, diante dos meus olhos, a cor retornou à face da jovem e a respiração foi, a pouco e pouco, sendo percebida, em face dos estímulos aplicados na área cardíaca. Então, eles trouxeram ela, que tipo, no início ele fala até que ela estava em coma, né? Eu achei até estranho, porque eu falei, estava em coma, mas eu achei que ela nem tinha morrido, agora, depois percebi que nesse sentido de coma espiritual, e ela agora, trazida, a cor foi retornando à face, a respiração pouco a pouco, porque o nosso espírito, ele tem todas essas, né, respiração, coração bate, tudo, e aí aplicou uns estímulos na área cardíaca e foi revigorando ela, e aí agora ela já estava melhorando. Aproximadamente 20 minutos depois, a paciente em sono reparador foi removida para a enfermaria contígua, sob cuidadosa assistência, enquanto o dedicado médico pontificou: morrer é fácil. Libertar-se da morte após ela é que se faz difícil. Encerrando-se mais um capítulo da vida, outro se inicia em plenitude de forças. Acabar jamais. Então, aqui o comentário só em relação a que eles falam, que eu já comentei um pouco, sobre se ela tivesse engajada em qualquer atividade de elevado teor, um trabalho efetivo no bem, que precisasse dela por mais tempo, ela poderia até receber alguma moratória. Mas foi feito dessa maneira. Então, é importante ressaltar a necessidade da gente realizar um trabalho efetivo no bem. E aí, algumas pessoas não se encaixam, não dá tempo para fazer isso, aquilo. E eu tenho até eu vi que esse site que eu já tinha visto, do riovoluntário.org.br, para a gente divulgar, tá? Para quem souber jogar, eu estou querendo fazer algum trabalho, que você clica nesse site, tem de tudo, tem trabalho de 1 hora por semana, se você for para até dar aula para as crianças que precisam de reforço, em todos os lugares, lógico que é no Rio, né? Eu estou colocando aqui os do Rio. Vários lugares do Rio de Janeiro, tem trabalho que você faz de casa, tem esse também que seja voluntário.org.br, que também tem trabalhos aqui no Rio. Então, assim, um trabalho efetivo no bem, a pessoa, quando ela quer fazer, ela vai, tipo, tem interesse em fazer alguma coisa, ela consegue, tá? Agora que eu vou botar um vídeo, vou ver se eu consigo achar ele direitinho, que está guardado aqui, só que eu não tirei o. Deixa eu ver se eu tiro aqui o WhatsApp, fecho ele. Tá. E agora. Pronto, deixa eu ver se eu... Vou botar um pouquinho, uns minutinhos sobre a análise da Eulália, cheio de sound. Sempre tem aquela com a propagandazinha, vamos ver o que, que vai dar. Então, muitas vezes a gente tem o temor da morte e ela faz parte do senso. Sempre tem aquela Pare de apresentar planilhas para o seu chefe agora. Para que apresentar dados e relatórios em do coração descompassado para perceber a existência momentânea de dois corações, o do corpo que se descompassava e o do perispírito que batia, oferecendo-lhe a absoluta certeza de que ele permanecia vivo. Então, muitas vezes a gente tem o temor da morte e ela faz parte do senso de preservação, né, do instinto de conservação da vida, para que nós não tenhamos vontade de abandoná-la, abandonando a prova, abreviando a existência, mas também do apego que temos às situações. Porém, a gente sabe que há uma sequência, que não existe o nada, a gente pode não admitir, mas a gente sabe, porque se temos medo, é porque conhecemos o que pode nos suceder do outro lado. Então, refutamos esse momento, e assim tem que ser, para darmos sequência à oportunidade de viver. Essa intercessão excepcional do Dr. Bezerra de Menezes foi permitida graças à intercessão também de sua avó e da sua conduta, porque não é fácil ao suicida, em seu primeiro retorno à vida física, conseguir levar adiante sem aquela inclinação ao abandono da vida. Então, ela era uma vitoriosa, com absoluta certeza. Agora, o que nos chama muita atenção, que precisa ser ressaltado, é o que Manuel Filomeno de Miranda nos fala no parágrafo 49, pena a ingerência indébita dos criminosos de que a vida não necessitava. Então, a lei de causa e efeito,
ela é infalível. Nós recordamos Jesus quando ele diz: o escândalo é necessário, mas ai pelas mãos de quem ele vier. Então, aqueles irmãos envolvidos, eles contraíram um débito terrível, que mais dia menos dia vai lhes pesar absurdamente na consciência. E por si só, Hermance deixaria a vida física, complementando aquele tempo a que antecipara o seu retorno na vida anterior. Porém, diz Manuel Filomeno de Miranda, tudo transcorre sob o controle superior, obedecendo ao equilíbrio universal, declarando aí a lei de justiça, amor e caridade. Tudo que é feito de bom ou de mal é aproveitado pela divindade e por Jesus a favor da evolução de cada um de nós. Mas nós vamos despedir desse capítulo tomando o último parágrafo para reflexões posteriores. Morrer é fácil, todos morreremos. Liberar-se da morte após ela é que se faz difícil. Então, Frederico Figner, em Voltei, nos deixa a lição de que até os mínimos objetos de uso diário podem se transformar em um obstáculo à nossa liberação do corpo físico e a empreender o retorno à vida espiritual de uma maneira breve e com o menos possível de sofrimento. A gente agradece. Então, pronto, agora terminamos aí os comentários, que eu peguei e aproveitei os comentários dela e agora quero saber de vocês. O que vocês acharam do texto? Tem alguma dúvida, né? Porque, no caso, ela falou do Frederico Fig, né? Agora, que é do livro Voltei, que ele também ficou pensando na roupa, tinha um negócio no livro que ele ficou meio que o roupão que ele estava meio preocupado um pouquinho com as coisas, mas ele era um espírita muito ativo, né? A gente sabe, a história dele é assim, grande, teve muitas atitudes, ações, atividades e ajudou muito a divulgação do espiritismo, e mesmo assim, ele, quando ele encarnou, ele ainda estava triste porque ele não tinha nenhuma luzinha. Os outros que ele olhava estavam com luz e ele não tinha uma luzinha, foi demorando aos pouquinhos, ao longo do livro, no final, é que aparece uma luzinha no peito dele. Então, agora eu quero saber de vocês. Eu fiquei com uma dúvida, porque ela foi suicida na outra encarnação. Nessa encarnação, ela também foi considerada suicida ou não? Não entendi. Não, então eles falaram ela comentou que é muito difícil o suicida ter uma encarnação seguinte e ir tão bem quanto ela, que ela foi, né, Hum, teve lá uma boa educação, e não, ela tinha, porque o suicida, assim, você tem 70 anos para viver, você se matou com 50, então você agora tem que voltar para poder cumprir os 20 anos que estão faltando. O caso dela, por exemplo, ela ia desencarnar com 18 anos. Entendeu? Ainda faltavam 18 anos para ela na outra existência, que eles não contam como foi, só conta que ela foi um problema de afetivo, né? Deve ser alguma coisa de uma relação dela qualquer afetiva, e aí faltou 18 anos. Faltaram 18 anos para ela fechar. Agora ela vinha mesmo com esse tempo marcado, tanto que a avó sabia também, e aí nessa situação que aconteceu, o que acontece é que ela quer ela estava falando. Aproveita toda a lei de causa e efeito, aproveita a situação. Então, aquele momento, que era um momento crucial, ela já com o coração fraco, e já era na época dela partir mesmo, então eles aproveitaram, e aí ela não resistiu e morreu naquele dia. Ela não foi suicida, ela foi hum, assassinada. não entendi. É interessante, né, que ela, apesar de ter sido suicida, ela se portou tão bem nessa vida que nem o corpo dela foi, né, tocado, né? Ela não foi, violada de maneira nenhuma. Então, quando ela percebeu o que estava acontecendo, aquela emoção é que fez com que ela acabasse desencarnando, né? Então, assim, olha como é que é o cuidado, né, a diferença que faz, né? Ajuda demais. Ele fala aqui no texto que ela, num atentado ao seu pudor de moça, tu vê, que o choque foi o fator de desencarnação, só que também, como o cara botou o cloroforme nela, né? Cloroforme com muita coisa muito forte, ela já tinha levado um choque muito grande,
Um coração fraco foi, pronto, juntou tudo. Agora, aí eles falam que isso aí foi o capítulo final da tragédia afetiva, que ela continuou, como você comentou, Sandra, mantendo o seu pudor de moça. Ou seja, ali a ligação não se conta do passado, mas a gente vê que tem alguma coisa a ver com isso, né? E realmente ela se portou super bem o tempo todo e ficou uma moça com bastante, bastante dá a entender que ela era uma pessoa com bastante feito parte moral, que fala ética, moral, e pronto, conseguiu, e o merecimento de ter rapidamente ter sido. Ela foi, ela desencarnou, né? Fizeram desligamento rápido, vê que em 4 horas ela já estava lá no plano espiritual, o corpo lá naquele lugar, que eles iam achar só no Matagal no outro dia, mas ela teve também esse mérito de ter isso, para não deixar esperaram passar aquelas horinhas que tem que ser, porque senão vampirizam, né? Tiraram 4 horas depois, levaram. Por isso que chegou na ambulância, lá no posto, né? Posto de socorro deles lá, do carnaval. Chegou ela na ambulância e fizeram rapidamente essa cirurgia que o doutor Bezerra fez para retirar isso, porque senão isso ia prejudicar quando ela acordasse. Aí fica com aquilo na cabeça, aquelas lembranças, aquele medo, né? Então, tudo isso foi colocado, todo mérito para ela. A avó também tinha algumas, né, para interceder, e aí foi tudo feito para que ela conservasse bem. Agora, ela aproveitar bastante essa experiência e continuar lá a sua jornada, né? Interessante a história dela. Para a gente ver também que nessas histórias sempre tem uma história por trás, né? A gente vê, para quem gosta de ver notícia, aconteceu isso, aí a gente fala, gente, que terror. Então, como essa situação está sempre arrumada, a gente não sabe a proteção que a pessoa está tendo, ou não, porque se a pessoa está envolvida, né? As pessoas que estão ligadas com a energia, vibração baixa, aí aquilo ali já é um pessoal das regiões inferiores que foram lá buscar. Então, tudo tem uma história por trás dos bastidores. Então, nós não podemos nunca querer julgar, avaliar, nem julgar ninguém, porque a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo, né? O que mais que vocês acharam aí? Oi, Su. Oi. Essa história eu esqueci o nome dela. Ela Irmã? realmente ela teve. Irmã. Hã? Irmã. Isso, isso. Ela realmente teve o merecimento, né? Porque você vê, é uma tragédia. Se nós colocarmos aqui essa história para os nossos dias atuais, seria um caso que estaria em todos os jornais sensacionalistas, todas as histórias, ia ficar muito tempo se falando sobre isso. Quer dizer, uma história de uma tragédia, né, que aconteceu com ela. No entanto, ao desencarnar, ela teve esse benefício, né, teve esse auxílio, é, tanto por parte dela, pelo merecimento dela, quanto da avó dela, que também pediu muito, né? Então, você vê o quanto nós estarmos conectados com a espiritualidade é importante até nessas horas, e principalmente nessas horas, né? Principalmente nessa hora que a palestrante falou da questão do medo, né? Da morte que todos nós temos, né? Em razão do nosso instinto de conservação. Mas, de qualquer forma, o Genésio, por exemplo, ele rapidamente despertou, né? Rapidamente ele já seguiu e começou a vida dele, o trabalho dele, porque ele já estava empenhado nisso enquanto encarnado, né? O exemplo dele, eu, eu, eu acho que assim, é pegar esse texto e prender na parede, né? Porque é a gente que trabalha, porque você falou do trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário também pode ser feito na casa espírita, né? As pessoas que estão estudando, estão iniciando no espiritismo, podem se engajar nos trabalhos voluntários, porque uma casa espírita sempre precisa de trabalhadores, sempre precisa de auxiliares, nem que seja 1 hora do seu tempo, uma vez por semana, né? Você vai ajudar muito a casa espírita. Então, você tem meios de fazer esse trabalho voluntário, né? Você pode fazer esse, outros, até que você se engaja na casa espírita, ou não importa, que você faça o bem, né? Se você vive para fazer o bem, e tem bons pensamentos, você tem uma atitude dentro da sua família, porque isso também é o alerta, né, sempre, né, para a gente, nós estamos no caminho certo. Quem sabe, né? Quem sabe a gente ter aí uma experiência igual a do Genésio, né? Porque eu acho que ainda vou levar umas encarnações até chegar esse merecimento dele aí.
Mas eu achei fantástico, né? Porque ele é o ideal, o exemplo dele é o ideal que a gente está buscando, né? E o livro, Miranda, por isso que eu sou apaixonada pelo Miranda, né? Porque ele fala para gente coisas tão importantes do nosso dia a dia, os livros dele são tão atuais, né? Eles falam para o nosso cotidiano atual, né? Ele falando isso, do exemplo do irmão do Genésio, do que ele fez da prática do bem, e, e as consequências disso, gente, a gente precisa saber isso, saber que existe isso, né? Para que a gente continue, pense assim, não, eu estou no caminho certo, né? Ou então, se a gente está desviado, a gente vai lá e, opa, peraí, que eu estou querendo ir por esse caminho aqui, entendeu? E essa questão da moratória que você falou, né? Caso ela tivesse engajada, né, a menina, em qualquer atividade de elevado teor, né? E atividade no bem, né? Ela poderia ter uma moratória. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque se você precisa, se é preciso que você esteja ali naquela atividade, por que que eles vão, né? Por que que você vai desencarnar naquela hora, né? Mas isso não é uma regra, lógico, né? Isso aí é uma circunstância e a gente está sujeita à lei de causa e efeito, não é uma situação que vai acontecer efetivamente, mas é interessante. Eu já tenho um livro do André Luiz também que fala sobre isso, da moratória de uma mãe cujo filho precisava dela, né? Ele tinha nascido com todos os tipos de deficiência, justamente porque ele tinha que ser contido, porque ele era um guerreiro de tempos idos e que tinha uma gana de matar que ainda persistia nele, né? Então ele tinha que reencarnar várias vezes. E essa mãe já estava quase desfalecendo e eles recuperaram ela para continuar, porque ela precisava cuidar dele, para ele não desencarnar, porque se ela desencarnasse, ele ia desencarnar. Então, tem tantas histórias, né? Quando a gente lê esses livros, a gente vê aí, olha quanta coisa acontece e que são importantes para a gente entender como se opera a vida material e a vida espiritual. Também a gente tem o exemplo do Divaldo, que ele vive contando, né? Que ele foi várias vezes que ele recebeu essas moratórias, não foi só uma vez, não. Duas vezes ele chegava e o pessoal falava, não, falava com a Joana, tá bom, vamos ter mais tantos anos. E ele está aqui, nós estamos quase 100 anos, e ele, de moratória em moratória, ele fez toda a tarefa que ele tinha que fazer, e talvez mais alguma coisa, né? Você falou ali do Genésio, então, assim, você vê que eles falam que para ele a doutrina fora alento e vida. Porque ele começou lá materialista, né? Não acreditava em nada, mas chegou pela dor, né? Ele chegou lá com posição, tinha enfermidade, aí viu que ele melhorou a saúde física, depois a saúde espiritual começou a melhorar, e ele debruçou, né, mergulhou a mente no estudo da codificação. Então, se enriqueceu de quê? De discernimento e conhecimento. É o que a gente sempre fala aqui. A gente agora tem um conhecimento, a gente pode discernir entre o que a gente deve ou não cultivar para o nosso espírito. Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão, só a gente continuar seguindo o caminho, porque realmente a gente já está, várias vezes a gente comenta aqui, nós temos tudo aqui, é só seguir o roteiro, né? Então, ele passou aqui esse tempo todo ali, né? Depois ficou doente ainda para desencarnar, teve uma enfermidade demorada, mostrou a convicção, ou seja, aceitou aquela doença com abnegação e tudo ali, com resignação, e aí saiu. Aí fala, era o triunfador de retorno ao lar, com os outros, né, os amigos esperando eles felizes, e porque ele, nesse caso, que a doutrina foi alenta, ele conseguiu ver os painéis da imortalidade, e teve a sabedoria para ter força para superar, né, tudo que passou na vida inteira, e aí a vitória sobre as conjunturas difíceis. Isso aí foi o que salvou mesmo dele. Então, ele conseguiu colocar em prática a teoria toda que ele tinha aprendido, né? Agora, em relação à menina, você comentou aí da irmã, eu não lembro o que eu ia comentar aqui agora, mas ela também, no caso, essa história da moratória, né? Também ela era uma menina boa, não teve nada demais, não. Diz que ela foi uma menina portadora de beleza e tudo, mas ela foi educada em rígidos princípios religiosos e soubera manter-se com dignidade. Então, não era aquelas meninas que vai, que sai para isso, aquilo, ela estava se mantendo. E ela só aceitou os convites dos amigos, que ficaram insistindo, aquecendo aí insistentes convites de amigos.
Então, tudo já estava assim. Ela ia, mas estava aquela história de perigando, né? Quando entrou o grupo lá, misturou no grupinho dela com os amigos, aí pronto, aí vem o escrito no texto que, em razão do débito para com a vida, quando ela subtraiu vários anos, pelo caso do suicídio, a sua atual reencarnação não seria longa. Então foi quando ela já, aquilo fez, assim, fechou esse capítulo. No caso, para ela foi bom. Agora, o que acontece? Você falou, isso seria uma coisa, né, terrível hoje em dia, né? Em qualquer lugar. Esse livro tem 42 anos. O que eles contam aqui, mais no próximo capítulo, a gente vai ver, parece que é hoje. Eles falam das coisas como se fosse hoje. Então, há 42 anos atrás já estava essa energia terrível que está dominando agora, que agora a gente acha que, está tanto assim, mas há 42 anos o quadro era parecido, estava começando, né? Então, coloca aqui que eles podiam imaginar a angústia da família, imagina, os amigos que não iam achar ela para voltar para casa, iam ficar desesperados, né? E eu chegar em casa, falar com o pai, mas ela sumiu, o pai e a mãe também desesperados, e no dia seguinte a polícia localizar o corpo, prosseguindo o desespero, dia após dia. Mas aí vem um alerta aqui, que o Bezerra fala, que sendo bem suportado, ou seja, pela família, sem revolta, sem ódio, sem, né, sem desesperos, e lógico que as pessoas vão ficar fora do ar e tudo, mas não pode ter aqueles ódios enfiados junto, né? Porque, na verdade, eu duvido que eles acharem, eu não vou contar aqui, mas queriam achar quem foi, né? É um corpo jogado no mato, a gente sabe que nunca aparece nada. Então, isso seria convertido pelas leis divinas em futura paz e renovação da família, que vai reencontrar a irmã mais tarde em situação feliz. Ou seja, depois que eles se encontrarem no plano espiritual, vão ver que ela passou por uma situação que tornou ela mais evoluída ainda. Entende? Isso aí para ela foi. Ela teve já vários méritos de conseguir passar, logo depois do suicídio, uma encarnação como essa, e com essa ela subiu um degrau, se livrou dessa vontade de suicidar, porque como a Eulália colocou, as pessoas, logo em seguida de uma encarnação que a pessoa se suicida, ela continua com aquela vontade. Então, ela tem um pouquinho, volta e meia passa na cabeça, sabe? Pode não ser que eu vou fazer, mas passa a ideia. Então, ela falou assim, olha, ela passou por isso e teve esse mérito, né? Vamos, 8:12, eu vou passar para o próximo texto. Alguém quer falar alguma coisa mais desse? Sandra, quer falar? Tá aí na beirinha. Eu gostaria só de falar uma coisinha. Eu tive uma amiga espírita, né? Ela tinha tido essa experiência de suicídio numa encarnação anterior. E ela me disse que quando chegou essa época que ela tinha suicidado, que as ânsias dela, o pensamento dela estava completamente ligado a esse ato. Então, assim, para ela foi uma dificuldade passar desse tempo e não cometer o mesmo ato. Então, assim, isso só para mostrar quanto essa menina, né? A experiência dela é diferente, mas assim, o quão é diferente, né? E são várias situações que uma pessoa que chega a esse ponto passa, né? Então, assim, é de admirar muito, né? Essa fortaleza que ela teve durante a vida e conseguir esse sucesso todo. É mesmo. Sandra Ferreira agora. Fale. O que me chamou a atenção e que eu fiquei pensando, né, é se ela foi assassinada, né, pela utilização do cloroforme, né? Mas também parece que houve uma ação do mundo espiritual aí, né, para tirar ela dali. Não, só depois, né? Eles fizeram, a avó estava junto, já estava junto o tempo todo, né? Já quando chegou, que ela tem um trecho ali que fala que ela já percebendo a maldade do garoto e ela já estava junto dela. Não falaram que ela poderia ter um tempo a mais Então, e aí que eles ela colocaram o Bezerra que comenta isso. Se ela tivesse fazendo alguma coisa assim, tivesse fazendo um trabalho que pudesse ter uma moratória, talvez as coisas não se acertassem dessa maneira. Foi deixado por conta do que estava na lei de causa e efeito, que estava acontecendo, mas também com a avó do lado, por a situação acontecendo. Eles não te impedem de agora, não, vou proteger ela agora, de repente. É que teria que ter alguma razão. Não foi feita moratória, porque ninguém pediu, ela não estava trabalhando para isso, entendeu? Estava na hora mas mesmo. também se ela não, porque a intenção do rapaz, né, que
que levou ela para tal casa era fazer ela se prostituir, né? Sim, então Então, a provavelmente morte seja. também trouxe a ela uma saída, que provavelmente talvez se ela não tivesse morrido, talvez ela pudesse de novo cometer suicídio em função da vida né, que ela poderia estar, né, vivendo ali, né, porque a intenção era que ela ficasse ali, né, naquele lugar. A Mas intenção do cara, né, era... aí também tem as proteções, que ela poderia nem ter ido, ela poderia não ter ido, Não, mas ido atrás do ela cara. indo, mas ela não, se, né, A gente ela não foi, sabe. né? Não, ela foi, Então, mas também ela poderia é, é, chegar na hora, sair correndo. Isso tudo foi deixado por conta quando eles vêm, porque eles não impedem, mas vão mas deixando. não é isso que eu É. estou questionando. Estou questionando que a morte dela salvou ela, de Isso com repente, de uma certeza. vida Tanto que. horrorosa, Exatamente, né? tanto que eles falam que ela vai se encontrar com eles, mas bem melhor do que ela estava. Salvou em todos os sentidos. E aí, como já estava na época, aí que ele falou: olha, É. os efeitos, aproveita as situações. Estava na época, então vai. Agora, aqueles que fizeram mal, aí é que ele fala: o mal tem que Sim, ser sim, feito. né? Eles é que Não é não porque arrumaram débito, né? não é porque estava na época que eles tinham o Sim, direito de fazer, ela né? poderia morrer de um susto. Não é nem porque, de repente, você entra em contato com um, alguém com que você tem dívida, que a pessoa tem o direito de fazer o que quiser com você. Exatamente, claro. Não é por isso, É. entendeu? Pois é, mas tem várias, né? Vários agravantes, atenuantes, a gente não consegue. Mas pelo menos a gente está vendo que ela conseguiu sair. E é um caso diferente, porque ela, mesmo tendo sido suicida, ela passou nessa existência já de uma forma melhor. Aí ela resgatou, né? Nesse caso, ela parou e limpou o perispírito. Porque, Mas além de era tudo tão isso. nova, né? Mas Oi? era tão nova, né? Ela Então, era tão nova, ela é, talvez não tenha tido desafios tão grandes, né? também poderia ser esse um dos Para perigos, né? Mas é aquele lance que a gente sempre tem que lembrar, que me vem à mente agora, a história do que a gente tem no espírito. E o que é essa coisa que a gente tem que funciona como imã. Então percebe que a situação dela foi o quê? as Sexual. tendências, né? Você já tem aquilo que você está atraindo. Então, vem para você aquilo que você está guardado. No caso, aquilo que aconteceu tinha alguma coisa a ver com afetivo, né? Sexual. E aí, quem que vai para dar um susto nela? Podia ser um assaltante para dar tiro, né? Bandido para roubar. Não, foi alguma coisa levando para a parte sexual, alguma coisa que aconteceria. Então, você vê que nós temos essas ligações. Essas coisas vêm para a gente. Até mostrando que ela não se cuidava, né? Ela foi com um Não, desconhecido, botou que né? ela foi de boba, porque dá a entender que ela é uma menina, tipo, nem tinha conhecimento, não andava com ninguém, falou que ela foi na inocência, uma palavra ali. Antigamente tinha É, isso mesmo, ela né? botou que ela era bem como se fosse ingênua, que o texto colocou ali, alguma palavra Antigamente também. tinha ingenuidade. Mas Hoje em dia há tem não. 42 anos atrás, você pensa bem, É, era gente que não ia cair numa bobeira, que era até caía, possível. porque sem querer a pessoa conversava, e ela foi ali, estava vendo os amigos, quase não devia sair, mas ela tinha a chaga, aquele negócio que é o imã. No imã, você vai atraindo as pessoas que têm a ver com aquela situação. É, Por isso que a gente passa bem observado, bem pelas coisas que a gente observado. passa, sempre a gente tem alguma coisa lá dentro. Então, mas por que aconteceu isso comigo? Calma, alguma coisa está no meu espírito que chama. Se não está no meu pensamento de agora, tem no meu espírito. E vai me trazer algumas experiências como essa, que aí eu vou ter que saber lidar, entendeu? E é aí que nós estamos já ficando espertos. Nós estamos ficando Mas espertos. A gente não essa cai história fácil. continua no livro ou não? Bom, agora o próximo Essa capítulo tem história. nada a ver. Eu não Não, você não sei. precisa contar. Eu Não, estou não, não, perguntando se não, essa história acaba aí eu não ou lembro, vai ter não, mais porque essa aqui explicação. acabou agora, Só para esse a gente capítulo. saber. Eu não sei, Ah, por tá. exemplo, aquela outra Ah, primeira que a tá. gente sabe que vai continuar em algum momento, aquela eu não Tá. sei. Essa daí talvez não, talvez tenha acabado, É. porque são muitas Hum. historinhas. A Só próxima um aqui não tem exemplo, nada a né? ver. Oi? É só é um exemplo, né? É um dos exemplos que eles É. passam, né? Rápidos, mas é. Então vamos passar para continuar o capítulo 9 agora, para a gente poder também aproveitar aqui os exemplos. Comentários, 9. O 9 se chama, aí é praticamente uma conversa, uma reunião com o doutor Bezerra. Esse capítulo inteiro, problema das drogas. Não estava programada uma reunião para aquela madrugada, na qual o doutor Bezerra deveria proferir uma palestra
abordando o problema das drogas, que afetava a economia social e moral da comunidade brasileira numa expansão surpreendente entre os jovens. Olha quando que estava sendo isso. O livro foi publicado em 82, então digamos que isso aí estava acontecendo, como a gente já comentou, né, no último capítulo, que podia ser 1980, 19, com essa história da arquibancada lá na Presidente Vargas, 1979. Nessa época já estava uma expansão surpreendente a droga. Vocês imaginam 40, né, 40, mais de 45, 44 anos atrás, como é que nós estamos agora, depois desses anos todos? Como é que isso já foi essa expansão? Naquela época eu achava surpreendente, agora eu acho que deve estar falando que é assustadora, porque realmente mudou muito, né? Muito mais. O relógio, aí eu sublinhei no edifício da Central, porque é na Central mesmo, dali da Presidente Vargas, marcava 10 minutos para as 3. Um dos módulos do posto foi reservado para o evento, que se destinava aos trabalhadores do nosso grupo em fase de adestramento para socorro às vítimas da toxicomania, como também aos estudiosos do comportamento que se interessavam pelo assunto, tentando auxiliar na condição de encarnados com base nas informações e técnicas espíritas. Então, vai ter encarnado assistindo e a turma desencarnado também. O espaço comportava 50 pessoas. Pequenos grupos de amigos conversavam no recinto, recebendo os que foram trazidos do plano físico, em desdobramento parcial pelo sono, portadores de uma boa lucidez para a participação no evento. Eram espíritos habituados a incursões de tal porte, que se deixavam conduzir por seus benfeitores espirituais, que os preparavam para a melhor atividade socorrista em labor desta natureza. Aí o Miranda fala que ele pôde identificar alguns espiritistas que se dedicavam à prática psiquiátrica e à terapia psicológica, pregadores e médiums, assim como terapeutas não vinculados ao espiritismo, sociólogos e religiosos, em número não superior a 20. Os demais, desencarnados, eram os responsáveis pela sua movimentação e presença naquele lugar, bem como alguns cooperadores de nossa área de ação durante o período de carnaval. Bezerra foi saudado com carinho e a reunião foi iniciada às 3 horas. Proferida a prece, o amigo levantou-se e deu início à sua mensagem. Com voz modulada em tom harmônico, passou a examinar a problemática dos tóxicos, após havermos saudado com a delicada colocação dos cristãos primitivos. A paz seja convosco. Então Bezerra começa falando. As causas básicas das evasões humanas, a responsabilidade, jazem nos conflitos espirituais do ser, que ainda transita pelas expressões do primarismo da razão. Espiritualmente atrasado, sem as fixações dos valores morais que dão resistência para a luta, o homem moderno não conseguiu conquistar a si mesmo. Conseguiu expressivas vitórias, sem alcançar a paz íntima, padecendo os efeitos dos tentames tecnológicos sem os correspondentes valores de suporte moral. Ele fala tentame tecnológico e não existia nem celular, tá? Era só o início dos computadores, e aí tu imagina. Aí ele vai falar que o homem cresceu na horizontal da inteligência sem desenvolver a vertical do sentimento elevado. Como efeito, não resiste às pressões, desequilibra-se com facilidade e foge na busca de alcoólicos, de tabacos, de drogas alucinógenas de natureza tóxica. Nessa época tinha muito negócio de LSD, né? Tinha heroína também, que passou aquela época do hippie, né? Foi depois do rock lá, do Woodstock, drogas, sexo, rock and roll, e tinha muitos desses outros alucinógenos, que ele fala aqui, né? Drogas alucinógenas. Atado à retaguarda, de onde procede, continua falando do ser humano, mantém-se psiquicamente em sintonia com os locais, nem sempre felizes, onde estagiou no além-túmulo, antes de ser recambiado à reencarnação compulsória. Então, aqui tem várias coisas. Ele fala que, geralmente, os homens, a maioria das pessoas, né, no caso desse tipo de pessoa que vai se meter com droga também, eles estão ligados àquele lugar que eles estavam nas regiões inferiores, locais que ele fala nem sempre felizes, onde ele estagiou lá. E de lá foram retirados. Então, vem de lá para cá numa reencarnação compulsória. Vou trazer para vocês no finalzinho vários detalhes sobre essa situação aí, mas é uma coisa que acontece com a maioria que fica
se ligando, que gosta, que tem uma tendência, né, uma quedinha para poder se drogar, ou entrar no alcoolismo, ou entrar né, no tabaco, seja tabaco, ou seja qualquer outro fumo. Então, ele vai colocar isso aqui. A tal da retaguarda mantém-se psiquicamente em sintonia com os locais. Ele fica ligado naquela sintonia. Nós já comentamos isso aqui, inclusive, há pouco tempo atrás. Face à necessidade de promover o progresso moral do planeta, milhões de espíritos foram transferidos das regiões pungitivas, podemos ler aqui umbral e regiões para baixo, regiões inferiores, onde eles se demoravam, para a inadiável investidura carnal. Então, saíram de lá para poder melhorar o planeta, fizeram essa reencarnação que até o Chico Xavier fala na época, muitos anos atrás, falam limpando o umbral. Ele mesmo fala que todos nós viemos do umbral e saíram dessas regiões para a inadiável investidura carnal, ou seja, tinham que reencarnar, então nem que fosse compulsoriamente, por cujos recursos podem recompor-se, né, o espírito e mudar a paisagem mental. Na hora que vem para cá, muda. Né? Dependências viciosas, no entanto, decorrentes da situação em que viviam, dão-lhes a postura que assumem, tombando nas urdiduras da toxicomania. Então, esses vícios, ainda você como desencarnado continua no vício, né? A gente sabe que eles continuam. Quem fuma nunca está sozinho, quem bebe nunca está sozinho, estão ligados direto. Então, essa dependência decorrente da vida deles no além-túmulo também vai acabar influenciando para que eles continuem no droga, né? Aí ele vai explicar que o uso de drogas é muito antigo, variando as justificações de acordo com o estágio da evolução de cada povo, sempre, porém, de resultados negativos. No mundo ocidental da atualidade, né, 40 e tantos anos atrás, é indiscriminado o uso de substâncias e vegetais tóxicos, em caráter quase generalizado. Então, aqui, com certeza, também está incluindo a maconha, porque não é vegetais tóxicos. E aí, nesse ponto, nessa época, não se usava nem para ser medicinal, né, caráter medicinal, então ele coloca que é generalizado. Isso naquela época é generalizado, hoje aí quem não entra para essa moda acaba se tornando até essa pessoa que está errada, o resto está certo. Né? Os meios de comunicação têm estereotipado as linhas da conduta moral e social, de que todos tomam conhecimento e seguem com precipitação. Então, nós sabemos que televisão, esses videozinhos, hoje em dia, internet, em todos os tipos de mídias que existem, vai acabar colocando, isso aqui é bom, isso aqui, né? E aí deixa de ser bobo, não faz aquilo, e aí a pessoa segue com precipitação, porque não tem uma base moral sólida, né? E acaba caindo nos modismos. Após a Segunda Guerra Mundial, o consumo de drogas tomou conta do Ocidente, em particular da juventude imatura. O desprezo pela vida, a busca do aniquilamento resultante de filosofias apressadas, e aí entra a história do materialismo, né? Entra a pessoa, vamos aproveitar a vida, que a vida é curta, sempre assim, né? Essas filosofias sem estruturação lógica nem ética. E isso responde pelo progressivo consumo de tóxicos de toda a natureza. Os valores ético-morais que devem sustentar a sociedade vêm sofrendo agressivo combate e desestruturando-se sob os martelos do cinismo, que gera violência e conduz à corrupção, minimizando o significado dos ideais de beleza, das artes e das ciências. Então, isso aí, a parte da beleza, né, ligada toda essa da arte, toda, inclusive a música, tudo foi sofrendo, né? E a gente vê aí, ele já está achando que está ruim nessa época, vive-se apressadamente e rapidamente deseja a destruição. A incompreensão alastra-se dominadora. O egoísmo responde pelo inconformismo e pela prepotência, pela volúpia dos sentidos e pela indiferença em relação ao próximo. O homem sofre perplexidades que o atemorizam, desconfiam de tudo e de todos, entregando-se a excessos, fugindo da responsabilidade através das drogas. E até hoje, faltando lideranças nobres, escasseiam inteligências voltadas para o bem geral e dedicadas aos valores mais nobres da vida, que polarizem as atenções, fazendo-se exemplos dignos. Então, os exemplos que a gente tem aí de nobre, né? A grande maioria não é nada, porque a juventude toda vê todas essas pessoas que fazem muito sucesso na mídia e geralmente não tem valor. A grande maioria, não podemos falar todos, não vamos generalizar, existem alguns exemplos
que nós temos assim muito contato, né, pessoal do espiritismo, mas também sabemos de alguns exemplos de jovens que fazem trabalho, né, que cuidam dessa solidariedade, generosidade, gentileza, e aí são alguns exemplos dignos, mas a gente conta nos dedos, né? Que a maioria está lá ligada naquele negócio de ostentação e querendo ter dinheiro, gastar dinheiro. Então, contestam-se os valores da anterior para a atual geração, o trabalho, isso já naquela época, tá? Isso aqui hoje em dia, né? Hoje em dia isso não é mais nada. Naquela época, a geração que estava vindo reclamava da anterior, né? O trabalho, a ética, a vida, exigindo elevadas doses de tolerância e compreensão, a fim de se evitarem radicalismo de parte a parte. O que acontece hoje em dia? Muito radicalismo de uma parte e da outra parte, as pessoas estão sem a tolerância, né? E não querendo e sem compreensão. Muitos estão assim entrando nesse radicalismo profundamente. O progresso tecnológico daquela época, eu tenho que lembrar que esse progresso que não tinha internet, que não tinha celular, não tinha nada, torna-se, de certo modo, uma ameaça, um monstro devorador. Parece que ele estava prevendo tudinho, né? Se não for moderado nos seus limites e no tempo próprio. Então, Bezerra traz ali um vislumbre do futuro todo. Os homens separam-se, distanciados pela luta que empreendem, e unem-se pelas necessidades dos jogos dos prazeres. E nesse dualismo comportamental, a carência afetiva e a solidão instalam seus arsenais de medo, de revolta e dor, propelindo para a fuga, para as drogas. Em realidade, foge de um estado ou situação, inconscientemente buscando alguma coisa, segurança, apoio, amizade, que os tóxicos não podem dar. Indispensável valorizar-se o bem, arrancando dele os valores que lhe jazem, valorizar o homem, né? Que é, indispensável valorizar-se o homem, arrancando de dentro, interno da gente, os valores que lhe jazem latentes, manifestação de Deus que ele não tem sabido compreender nem buscar. Nós sabemos que nós temos a essência divina dentro de nós, mas os valores são latentes, mas a gente não, como às vezes não compreende, não sabe buscar. E aí o Bezerra vai falar que muita falta faz a presença da vida sadia conforme a moral do Cristo. Fala-se demasiadamente sobre o Evangelho, situando a vivência de seus postulados em faixas quase inalcançáveis. Tá? Quando se fala em Jesus, mas Jesus é Jesus. Porque tem gente que acha que Jesus é Deus e fala, mas Jesus era um Deus, que tal. Aí a gente, né, quando não é da doutrina espírita, que sabe que Jesus não é Deus, que é filho de Deus como todos nós, mas coloca, né, essa vivência do Evangelho lá, essa faixa eu não alcanço. E aí a gente sabe que a gente pode fazer muita coisinha que está ali escrita, né? Ou então, bota mediante abordagens místicas, que aí a pessoa não racionaliza no comportamento dentro das diretrizes. Fica só lá fazendo aqueles cultos, né, todas aqueles sequências de culto, eu digo assim, vários rituais, né? E a pessoa fica naquela abordagem e não consegue entender que tem o comportamento do dia a dia, que nós podemos utilizar o evangelho a cada passo que a gente dá no dia a dia. Como terapia para o grave problema das drogas, inicialmente, apresentamos a educação e liberdade com responsabilidade, a valorização do trabalho como método digno de afirmação da criatura, orientação moral segura no lar e na escola, mediante exemplos dos educadores e pais, a necessidade de viver-se com comedimento, orientação adequada às personalidades psicopatas desde cedo, e ambientes sadios e leituras de conteúdo edificante, que a gente comenta sempre aqui, né? Essa dica aí. A essas terapias basilares, adicionar o exercício da disciplina dos hábitos, melhor entrosamento entre pais e mestres, maior convivência destes com filhos e alunos, despertamento e cultivo de ideais entre os jovens. E, em relação ao conhecimento espiritual da vida, demonstrando a anterioridade da alma ao corpo e a sua sobrevivência após a destruição deste. Então, quem sabe que nós somos o espírito, que somos imortais, não é certo a gente falar que nós somos eternos, porque eterno ele não tem início, a gente teve, então o único que é eterno é Deus, que o resto todos são imortais, somos espíritos imortais, tivemos uma experiência anterior, no caso, nessa altura do campeonato, vários, né? E anterior, né, de reencarnar agora, e temos a sobrevivência. Aí sim, é a imortalidade após a destruição do corpo.
Quanto mais a comunidade for materialista, mais se apresenta desequilibrada e seus membros consumidores de drogas, sexo em desalinho, sofrendo mais altas cargas de violência, de agressividade, que conduzem aos elevados índices de homicídio, de suicídio e de corrupção. 40 e tantos anos atrás, gente, olha só que tudo isso já estava previsto, porque do jeito que a comunidade se manteve materialista, foi piorando cada vez mais, só ia dar nisso, né? Homicídio, suicídio, corrupção, só tinha que aumentar mesmo. Infelizmente, o pessoal não saiu da faixa e continuou na mesma faixa energética aí, vibrando do mesmo jeito. O espiritismo possui recursos psicoterápicos valiosos, como profilaxia e tratamento no uso de drogas e outras viciações. Estruturada a sua filosofia na realidade do espírito, ou seja, somos espíritos imortais, a educação tem primazia em todos os tentantes e as técnicas do conhecimento das causas da vida, ou seja, sabemos que temos agora semeamos, vamos colher, teve a causa, agora temos o efeito. Então, você tem esse conhecimento, sabendo disso, a gente tem resistência. Isso oferece resistência e dá força para uma conduta sadia. Além disso, as informações sobre os valiosos bens mediúnicos aplicáveis ao comportamento constituem terapêutica de fácil destinação e resultado positivo. E aí ele explica que nos referimos à oração, ao passe, à magnetização da água, à doutrinação do indivíduo e à desobsessão. Constantemente defrontamos nas panorâmicas da toxicomania, da sexolatria, dos vícios em geral, a sutil presença de obsessões como causa remota, ou seja, a obsessão agora é uma causa que foi anterior, ou como efeito do comportamento que o homem se permite. Então, lembra que a gente já comentou que a pessoa começa fazendo as coisas, se ligando naquela, né, naquela energia, naquele pensamento, ou agindo de maneira incorreta, aí o que ela faz? Atrai o espírito, então ele bota. Pode ter sido a causa, está lá na sua existência, mas pode ter sido você agora nessa, o seu comportamento começou a trazer. Então, ele, como efeito do comportamento, você vai atrair obsessão, sintonizando com mentes irresponsáveis e enfermas desembaraçadas do corpo. Então, é a hora que você, né, com esse comportamento, sintoniza com eles. Em todo e qualquer cometimento de socorro a dependentes de vícios, recordemos-nos do respeito que nós devemos a esses enfermos, atendendo-os com carinho. Fizeram uma observação lá na coisa, especialmente no atendimento fraterno, nós que estamos ligados a centro espírita, que a gente pode receber o irmão que está ligado ao alcoolismo, qualquer vício que tiver, né? E atender com respeito e dignificando-os, persistindo com eles pela recuperação, ao tempo que lhe apliquemos os recursos espíritas e evangélicos, na certeza de resultados finais salutares. E aí o Bezerra termina falando que o Senhor nos abençoe. Foi encerrada a reunião, o benfeitor permaneceu em caráter mais íntimo, cercado pelo interesse de todos que o ouviam agregar alguns comentários e considerações oportunas, dissolvendo a Assembleia minutos depois, quando cada qual voltou aos seus compromissos, e o amanhecer anunciava-se lentamente. Agora, eu vou passar rapidamente, porque eu já vi que o tempo está meio preso, meio pequeno, só para a gente comentar bastante, nos textos que eu trouxe sobre a reencarnação compulsória, né? Eu trouxe um pouquinho de cada coisa para a gente relembrar e eu aprender, seja o que for. No Livro dos Espíritos, na questão 262, Kardec pergunta lá, faz uma pergunta sobre essa história da pessoa, sobre as provas, né? Na verdade, essa história de você ter que. O que é uma reencarnação compulsória? Você então não vai escolher, né? Aquela história, sempre escolhe. Não, não é assim que funciona. Então, ele nessa pergunta, nessa questão dos 62, fala que Deus pode impor certa existência no espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais útil. Então, se ele está desequilibrado, está na inferioridade muito profunda, e eu está com má vontade, seja o que for, os espíritos, lógico que ele fala Deus, mas são os benfeitores espirituais que vão impor uma existência ao espírito. Seria que vai servir de expiação. Aí, o caso que o espírito tem, vai dar para ele várias chances de melhoria moral, ele fica teimando, depois que passar, comete erro sobre erro, então agora vai ser na compulsória. Então, essa é uma das, aqui no Livro dos Espíritos. Vamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, no item capítulo 5. Kardec fala que as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, também eles vão impor
tribulações, ou seja, uma vida com bastante provas, e aí todos, né, com a situação que eles vão montar, porque ele está precisando, é endurecido ou extremamente ignorante. Nas fronteiras da loucura, que é esse, né? Não sei, não sei se a gente já, eu acho que a gente já passou já sim. Eu estou reconhecendo o texto aqui. O Miranda falando que quando não funcionam os estímulos para o progresso e o espírito deseja postergá-lo, imposições da própria lei junge-no ao processo de crescimento mediante as expiações lenificadoras que o depuram, cooperando para a eliminação das sedimentadas mazelas que o martirizam. Então, vai ter imposição da lei. Aí a pessoa vai ter que ter essas expiações aqui, é porque vai ter uma reencarnação compulsória. Leon Denis também fala no problema do ser do destino da dor, que inteligências diretoras, ou seja, os benfeitores espirituais, visando a proveito, evolução e expurgo do nosso passado, fazem elas, né, as inteligências próprias, em alguns casos, a difícil escolha de nossas provas. Então, não é sempre assim. Em alguns casos, que são muitos casos. Né? Nos bastidores, que nós já lemos, também o Miranda fala, pacientes há, rebeldes de tal monta, que o melhor medicamento para a saúde deles é a continuação do sofrimento em que se encontram. Também a pessoa, mas aí não podia sair disso. Já até perguntou Miranda no estudo da semana passada. Mas e cadê a providência para ajudar? Tem, mas a pessoa não está querendo, não está merecendo, não está pedindo, não está fazendo esforço, e aí pronto, o melhor medicamento é o quê? Continuação do sofrimento, ali sofrendo, talvez ela entre em. Então, minha má consciência, né? Também aqui o Emmanuel no Consolador, eles falam em enfermidades persistentes, então, às vezes a pessoa, um espírito, precisa de várias estações sucessivas com a mesma intensidade no processo regenerador, com várias vezes, tá? Porque ele teve muitos abusos, e aí fica com várias vezes a mesma experiência ali, algumas doenças incuráveis, né? Aqui em Memórias do Suicida vai ter um caso, mas eu acho que esse caso é meio grande. Tá. No domínio da mediunidade também vai falar que há dolorosas reencarnações, que significam luta expiatória, para almas necrosadas no vício. Já está ligado direto a isso aqui, tá vendo? Que são esses espíritos são levados à prisão regeneradora pela lei, que seria vai para uma reencarnação compulsória. Exemplos. Aí, como é que ele vem para cá? Reencarna com mongolismo, hidrocefalia, paralisia, cegueira, epilepsia, idiotismo, que chamava naquela época, aleijão, que também chamava naquela época, de nascença e muitos outros recursos. Então, são vários tipos de existência, uma luta expiatória, porque já destruíram o perispírito da outra existência, fizeram, né, erro em cima de erro. Aqui no livro de Ação e Reação, que é o André Luiz, com o Silas está falando que o homem, essa é interessante que é outra coisa, mas que o homem que tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, ele quer dar-se a tal ponto que, depois que ele, né, desencarna, inconsciente, desequilibrado, terá renascimento doloroso com inversão sexual compulsória por imposição dos agentes da lei divina. Então, assim, o que ele fez com a pessoa, agora ele volta naquele homem, faz tudo de mal com a mulher, ele volta como mulher para ver, né, para ver o que é bom ali, no caso, renascerá em corpo feminino para que, no extremo desconforto íntimo, porque aí, além de tudo, quando o espírito é uma, né, a polaridade masculina, ele volta e tem aquele desconforto, né, às vezes de muito tempo, para aprender a venerar na mulher sua irmã, companheira, filha e mãe. Também aqui, quando a pessoa vai, ele fala que é o momento em que, esse aqui é um outro artigo, que a lei divina, compulsoriamente, a benefício do espírito, dá um basta nos seus descaminhos, com forte indução para o retorno do bem. Então, para a gente lembrar, na verdade, Jesus falou dessa lei da justiça quando ele, né, ele asseverou a cada um segundo suas obras. Gente, aí a pessoa fala, mas aí não vai ter mais livre-arbítrio? Claro que tem, você teve o livre-arbítrio antes, e o teu livre-arbítrio você semeou, e agora você vai colher o que você semeou. Mas assim, não interessa, você semeou, agora é a tua vez de colher. Então, a cada um segundo suas obras. Não é porque a pessoa perdeu tadinho, perdeu o livre-arbítrio. Não é isso. O livre-arbítrio agora é você mesmo que produziu. Você construiu. Chegou numa hora que agora tudo que você plantou, você vai colher. Então, tem os mecanismos. Aí está falando aqui no caso, né, que aqueles espíritos não fazendo de modo próprio, o espírito que queria fazer, né, o seu vou programar, né, não vai programar, porque geralmente está desequilibrado, agirão a seu favor mecanismos divinos, impingindo-lhes momentos difíceis,
para parar com a continuidade daquele proceder, entendeu? Passando a ter como companhia a dor. Isso porque todos os espíritos são criados para a felicidade, né? E aqui no últimozinho tinha um pedacinho que eu queria ver. Ah, porque também tem aqui um pedacinho, deixa eu ver a hora. Dá. Então, no livro Domínio da Mediunidade, no capítulo 25, eles vão falar que a experiência no corpo de carne em posição difícil é semelhante a um choque de longa duração, onde a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o curso de afeições do interessado que o asilo no templo familiar, se tiver, né? Aí o Hilário pergunta, mas nesses casos, a reencarnação será compulsória, assim como um ato de violência? E aí o assistente vai falar, não, o que fazemos na Terra quando surge um louco na nossa casa? Na família, de repente. Nós não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Vamos aguardar qualquer resolução do alienado mental nas medidas indispensáveis ao seu equilíbrio? Não vai, porque a pessoa está fora, né? Está desequilibrada, então você que tem que tomar. Isso a gente já escutou naquele livro do Bastidores da Obsessão, quando até o momento falam para o pai da menina, né? Da Esther. Quando a pessoa ela não tem como resolver nada, quem resolve não é o pai, a mãe? Então, a mesma coisa eles deram, né? Fizeram a mesma comparação para a parte do plano hospital, e a mesma coisa aqui. Então ele fala que tem que honrar a consciência livre, aquela que é capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração, que é ele tá, o instrutor que está falando, significa uma amizade fiel, porque ele vai colaborar para que o doloroso processo de reequilíbrio em favor do espírito. A reencarnação em tais circunstâncias é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Aí faz uma comparação como se fosse muito colado, né? A alma ela está junto do perispírito. Então, à medida que você trabalha no perispírito ali, influencia o mundo atômico, também, até já falamos isso, o perispírito influencia o corpo, né? E o corpo também vai influenciar o perispírito. Então, por ele influenciado, sofremos atritos que querem a sua recuperação. Bom, eu vou mandar esse texto para vocês, gente. Tem algumas coisas aqui a mais, um textinho bom, tem os comentários, e para a gente não se estender, e aí vamos ver se a gente consegue ver algumas dúvidas agora. O que vocês acharam desse capítulo? Fala aí. O cerne desse capítulo é o conselho, né, que o Miranda nos dá sobre a vida material. O que que a gente está fazendo com a nossa vida material, né? E que a gente precisa, de novo, né? Eu falo a mesma coisa, se conectar com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, num âmbito mais light, né, do que aquele que você falou, né, de que Jesus é inalcançável, né, para que a gente possa nos modificar, porque a gente veio para isso, né? A gente veio à Terra num processo de uma experiência, numa experiência de nos melhorarmos, né? E para isso a gente só pode fazer isso encarnado, não tem outro jeito, porque no mundo espiritual, dependendo de onde a gente esteja, né, fica tudo muito bom, fica tudo tranquilo, tudo harmonizado, você não vai ser testado como é na carne, né? Então, quando a gente é obrigada, né, pela, pela lei de causa e efeito, a vir numa família difícil, irmão difícil, mãe, pai difíceis, né, filhos difíceis, enfim, situações que requerem de você mais equilíbrio, paciência, muitas vezes tirando você do seu equilíbrio. Isso aí que é a nossa experiência, né? E a gente sai desse âmbito familiar e vai para o relacionamento do mundo, né? E muitas pessoas não suportam a vida familiar e vão encontrar refúgios, né? Entre aspas, né? Nas drogas, no álcool, em todo tipo de experiência ruim, né? Por falta de orientação. Eu acho que muita coisa assim, o que falta de informação para a gente, por exemplo, da mídia, né, em geral.
da TV, das novelas, dos filmes, porque a gente busca aquilo que a gente sintoniza, né? Tem de tudo hoje em dia, nos tempos que o Miranda escreveu esse livro aí que você falou, que foi há 40 anos atrás, cara, realmente está muito atual, muito atual. Hoje nós temos uma quantidade, um acesso tão grande à informação de todo tipo, né? E essas informações que chegam para a gente, se a gente não tiver maturidade para filtrar, a gente vai se entregar ao ódio. Olha quanta coisa está acontecendo, né? E as pessoas completamente sem pudor de responder de um jeito na internet que jamais eles responderiam pessoalmente, né? E lá na internet é aquilo, né? É aquela sapatada, né? Que você fica assim até sem rumo, né? Essas pessoas não teriam coragem de falar isso pessoalmente se fosse numa situação qualquer, né? Mas, enfim, pode até ser que tenham, né? Hoje em dia as pessoas estão com mais coragem. Por outro lado, existe também aquelas pessoas que são corajosas, que falam coisas importantes, têm mais voz do que teriam em há tempos atrás, né? Porque você hoje não depende só de uma televisão, mas, né, que agora nós temos hoje, por exemplo, o YouTube, né? Todo mundo pode criar um canal no YouTube e falar de alguma coisa interessante, sei lá, ou de todo tipo, né? Hoje nós temos acesso a isso, que a gente não tinha há alguns anos atrás, que não faz muito tempo, né? Então, tudo é uma questão da gente filtrar as informações, né? Mas o que falta, né, para a gente, porque o Espiritismo, nesse ponto, ele nos ensina, né, que, que tudo tem razão de ser, né? Então, quando a gente comete um erro e a gente quer mudar aquilo, a gente muda por quê? Né? Se a gente é só materialista, a gente vai pensar: "Eu não preciso mudar, vou mudar para quê? Não tem mais nada depois dessa vida, não vou ser castigado no fogo do inferno", né? É, e o espiritismo não tem esse dogma, né? Hoje nós, com o espiritismo, a gente entende que a gente precisa melhorar porque nós estamos dentro de uma lei, né? Uma lei divina que nos obriga a isso, né? Que nos conduz a isso, né? Acaba sendo uma obrigação muitas vezes, né? Como é o caso das reencarnações compulsórias, né? Mas essa lei que nos impulsiona a sermos melhores, né? É muito, isso é muito importante para a nossa realidade atual, né? Então, essa vida material, eu não sei, sabe, dizer assim para você, será que nós estamos melhorando? Eu acho que sim, apesar de todas as coisas que a gente ainda presencia, eu acho que a humanidade está a passos pequenininhos, mas está melhorando, e se nós formos olhar para trás, quantas coisas evoluíram, né? O respeito à diversidade, que nem se falava disso há pouco tempo atrás, né? Então, muitas coisas, a importância que se dá à natureza, ao meio ambiente, apesar de ainda haver muita destruição, mas existe um movimento, né, para uma transformação. Então, nós estamos no caminho, né, para essa melhora. A vida material não ela é transitória. Isso é a grande realidade que a gente entende com o Espiritismo, né? Que essa vida material ela é transitória. A gente vai sair daqui e vai para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Aí resta saber se a gente vai chegar lá com a nossa mochila de viagem, com coisas boas ou com coisas ruins, né? Ou, sei lá, um pouco menos de coisas ruins, né? Isso é nossa obrigação. A gente não vai poder colocar a culpa em ninguém. E para fechar também, que nós já estamos no finalzinho, eu vou comentar algumas coisas que você falou também. O que que acontece? Eu acho que além vamos dizer, o objetivo do capítulo, né, é o Miranda mesmo mostrando o problema das drogas, né, a origem, o que vem passando ao longo do tempo.
E aí ele deixa uma frase aqui que serve para a gente até hoje, sempre, com certeza, que é o homem, né, o ser humano, cresceu na horizontal da inteligência. Então, lá na inteligência, aquela história das duas asas, a gente sempre lembra. Uma asa do conhecimento, do saber, da inteligência. Nós crescemos, essa asa está ótima. Só que ele fala que ele não desenvolveu a vertical do sentimento elevado. Então, qual é o nosso objetivo maior? Todo mundo está com a inteligência, com a tecnologia, com tudo já está muito, né? Dizem até que a gente está com o máximo das últimas, da altíssima linha aí de tecnológica e tudo, mas a vertical do sentimento elevado a gente não desenvolveu. Então, é o que todos nós precisamos prestar atenção e cultivar. É a história da gente tentar cultivar, né? Se esforçar para se melhorar, nossas virtudes e coisa e tal. Então, essa foi a vamos dizer assim, o primeiro conselho básico que ele reforça aqui. Outra coisa que ele também vai falar, que os valores ético-morais, isso há 40 e tantos anos, né, que há 45, basicamente, anos atrás, ele devia sustentar a sociedade. Porque os valores já era, cada um agora quer o seu valor. Então, o valor ético-moral, não, eu falei, deve sustentar a sociedade. Hoje em dia, a gente tem que tentar pegar um ou outro para poder manter na própria família, porque cada um acha que o seu valor é o que interessa. Então, o que acontece? Vai ter o egoísmo, ele fala que gera violência, conduz corrupção e minimiza aquele significado da beleza, da arte, da ciência, ou seja, a gentileza, a fraternidade, né? A solidariedade. A história é a gente fazer para ajudar o próximo. Por exemplo, ele fala que os homens separam-se, distanciados pela luta que empreendem. Então, é o tempo todo, além da não competição, competição das Olimpíadas agora que é saudável, a competição pelo poder, né? Então, separam-se, distanciados pela luta que empreende o tempo todo. O que se faz o tempo todo, inclusive com o jogo político? Joga para que as pessoas um fiquem contra os outros. Isso é, gente, a estratégia dos nossos irmãos que estão equivocados. Essa turma que já falou que ia fazer isso. Eles falaram isso no livro, a gente vai estudar o livro, né, em breve, mas nesses anos, 40 anos atrás, já falava. É só jogar com o poder e incitar a pessoa para um ficar contra o outro nesse sentido, e aí pronto, eles vão se separar. Quanto mais separa, menos, menos fraternidade vai existir. Esse é o objetivo desses irmãos que querem desequilíbrio porque não querem que Jesus vá conseguir transformar o planeta, né, agora para a regeneração, para um planeta regenerado. Então, aí a pessoa, os homens ficam, né, o ser humano fica nesse dualismo, acaba tendo carência afetiva, solidão, coisa e tal. E também ele reforça que muita falta faz a presença da vida sadia, conforme a moral do Cristo, ou seja, temos que sempre buscar o caminho de Jesus. Mas isso aí é papo né, de beato, de pessoa que fica ali, você está fanático, eles acham que é assim, mas não é, porque não é para falar sobre o evangelho, temos que vencer, a gente sabe disso. Então, temos lá o nosso roteirinho básico, é só seguir, porque quanto mais a comunidade for materialista, mais se apresenta desequilibrada. Isso não tem como contestar. O materialismo não leva ninguém a ter um pensamento. O que você pensa? Eu quero uma coisa para agora, porque eu preciso, é o egoísmo, né? O orgulho, porque eu tenho melhor, tenho mais, e aí eu vou pensar só em mim, o outro não quero nem saber, então não tem fraternidade, não existe. O nosso objetivo é fraternidade universal, né? Não é só do que no planeta Terra, não. É chegar a essa fraternidade e que nós possamos estar ali também servindo, ajudando a fraternidade, vai chegar até aquelas, vamos dizer, consequências. Estão ajudando o próximo, né? Amar o próximo com a si mesmo, começa com a família, lógico, mas temos aquele movimento, por isso que é importantíssimo fazer o trabalho voluntário, a gente faz um movimento para ajudar outras pessoas, e isso tudo vai diminuindo o materialismo, porque de qualquer maneira a pessoa se liga, nem que não é numa religião, deixa claro sempre, vai se ligando na parte espiritual, porque ela acaba se conectando, acaba abrindo um canal onde os benfeitores, o seu mentor, o seu anjo da guarda consegue chegar mais, e aí a pessoa se sente mais ligada, se sente bem, e por isso que a pessoa pode continuar se melhorando. Então, gente, era isso aqui que a gente tinha para falar. Estamos fechando aí quase 9 horas, não está na hora da gente fazer a oração final? E qualquer outra dúvida aí a gente pode discutir na próxima vez, certo? Carlinha faz a oração? Vamos lá. Jesus amado, agradecemos por esses momentos de estudo, de conhecimento. Agradecemos por essas obras maravilhosas
que nos chegam da espiritualidade para nos orientar, nos ensinar a sermos melhores. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por todos esses espíritos maravilhosos que trazem, que têm todo esse trabalho, essa dedicação para trazer para a gente uma educação para nossas vidas, para que a gente possa retornar melhor do que nós chegamos. Muito obrigada, Jesus, que nós possamos estar aqui na próxima semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Até terça que vem. Graças a Boa Deus. noite para todos. Beijos. Boa noite. Boa noite. Até a Tchau. Boa próxima. noite. Boa noite. Beijocas. Tchau. Boa noite Tchau. a todos.